Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Estão esperando o Senhor voltar, né? Para alguns não querem que Ele volte agora, mas para nós queremos que Ele volte agora. Aleluia. Temos aí tempo e oportunidade de ser crente de verdade. Né? Tem muitas pessoas que dizem, não, mas fulano tem que se converter. Jesus não vai esperar a humanidade se converter. Porque se fosse assim, não precisaria de arrebatamento. Né? Já estava todo mundo salvo. Né? Mas o Senhor vai vir abrir e fechar de olhos. E nós que esperamos a volta dele devemos estar preparados para esta volta. Abra sua Bíblia em Lucas, Doutor Lucas, Evangelho de Jesus, Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 1 a 4. Deus me deu esta mensagem, este ensinamento eu quero transmitir ao seu coração nesta noite. A oferta da viúva. Quem encontrou, diga amém? Amém. Eu vou fazer essa leitura na linguagem de hoje, tá? Vai estar diferente do que você disse. Mas é um texto muito conhecido da igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas, e viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém. Sente, por favor. Antes de nós iniciarmos, irmãos, agora eu quero a sua atenção para algo que Deus ele vai transmitir no nosso coração. Eu quero trazer um tema nesta mensagem, neste ensinamento, que diz assim: se nós formos ofertar hoje, qual o nosso culto para o Senhor? Vou repetir mais uma vez, só que agora eu vou colocar no singular. Se você ofertar hoje, qual é o seu culto? Vamos meditar nesse tema. Se eu for ofertar hoje, qual será o meu culto? Lucas ele escreve o que Jesus estava falando em questão desta mulher. E o que me chama a atenção é que Jesus estava observando aquele cenário no momento, aquela situação do templo, e era do pátio do templo. Era o momento de entregar as ofertas, e Jesus estava ali, olhando o que estava acontecendo. E o que eu acho, ao mesmo tempo, algo muito bom, mas também algo que nos traz um grande temor. Porque quando a nossa liderança não está nos olhando, por exemplo, a gente está despreocupado. Mas quando ela está nos observando, já nos traz uma certa preocupação. Agora imagina Jesus nos olhando. Para mim traz um temor, porque o Senhor está nos olhando, Ele está nos observando o que nós estamos fazendo.
Então Jesus, naquele momento, no pátio do templo, ele estava olhando o que estava acontecendo. E ele viu. E Jesus vê tudo, irmãos. Tanto que ele vê o que está de dentro para fora, que é o nosso coração. Então ele viu ali a atitude daquela viúva. E quando Jesus estava ainda na terra, o povo ainda vivia o Antigo Testamento, como a gente pode dizer, dos sacrifícios, as ofertas, as festas. Ainda não foi e não tinha sido ainda manifestada a nova aliança da lei para a graça. Porém, a lei não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo. Mas, naquele momento que Jesus estava na terra, os judeus ainda viviam este momento, vivia ainda esta prática, esta religião, esta lei, como posso dizer assim. E aquela viúva chamou a atenção do Senhor, tanto que ele disse, o Senhor disse: eu afirmo a vocês. Para quem Jesus estava falando? Quem era que estava com Jesus? Seus discípulos. O discípulo parecia um chiclete, né, em banco de igreja, né, debaixo, né? É muito raro eu ir numa congregação passar a mão embaixo e não tiver um chiclete da boca. Então Jesus, ele falando para os seus discípulos: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Aleluia. Porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, a viúva, o Senhor disse, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Lá em Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 41, vai falar sobre 5 réis. Eu fui pesquisar esse valor, irmãos. Não tem como dar o diagnóstico, dizer exatamente por causa desse valor, porque muda a moeda desde aquela época para cá. Mudou, não tem como você saber o valor. Mas, aproximadamente, sem afirmar nada, mas uma lógica é que esses 5 réis, está aí nessa Bíblia, tá? 5 réis valia para nós hoje, por exemplo, 1 centavo. 1 centavo. Aí vem aquele pensamento que eu não sei se ainda existe hoje. Aquele pensamento que a pessoa está ali e tem 10 centavos. Aí vai passando o obreiro para colher a oferta e diz: não, é só 10 centavos. Eu só tenho 10 centavos. Eu só tenho R$2, só tenho R$1. Aquela viúva, ela colocou tudo o que tinha. Só que lembrando vocês que eu falei que quando Jesus estava na terra, o povo ainda vivia a antiga aliança, as ofertas e os sacrifícios. Mas quando Jesus cumpriu e disse ao Pai: entrego o meu Espírito, e ele ressuscitou no terceiro dia, manifestou-se a graça. Observe bem, a oferta que damos a Deus é avaliada não segundo o montante de contribuição, mas pela quantidade de sacrifício nela envolvido.
Mas essa daqui deu tudo que tinha, sacrifício. E nós não somos avaliados pela quantidade de contribuição diante de Deus, mas pelo tamanho do sacrifício que é envolvido nesta oferta, neste sacrifício. Quem já passou a experiência de Deus pedir algo para ti, para você, e muitas vezes você já tem outro projeto com aquilo? Irmãos, o Senhor, Ele nunca vai pedir para nós o que sobra. Ele não vai querer o que sobra. Ele vai querer o que é sacrifício. A oferta da viúva, olha só, irmãos, a oferta do que sobra não lhes custa nenhum sacrifício. A oferta da viúva custou em tudo, ela deu tudo o que podia. Nós estamos falando aqui de oferta em questão de matéria, em questão de recurso. Este cenário aqui foi quando eles estavam ofertando na caixa das ofertas. E Jesus estava mostrando para os seus discípulos a atitude que ela teve, que ela fez. Só que com Jesus é diferente. Não que nós vamos deixar de fazer o que a Bíblia nos ensina, que é sermos dizimistas fiéis e ofertantes, contribuintes na obra do Senhor. Mas a partir do momento que eu dou por obrigação, a obra está recebendo, mas Deus não está recebendo. Tem que ser de coração, tem que ser voluntário, tem que ser por gratidão, tem que ser por fé. Olha só, irmãos, como isso é extraordinário. Este princípio pode ser aplicado a todo o nosso serviço prestado a Jesus. É o princípio de ser aplicado a todo o nosso serviço a Jesus. Ele julga, irmãos, o Senhor Jesus julga o trabalho que lhes prestamos, não pelo seu volume, não pelo volume, não pelo que eu faço muito, não pela influência e nem pelo sucesso. Tem muita gente que está fazendo muita coisa, mas Deus não está recebendo este serviço, esta oferta, este sacrifício. Por quê? Porque quando nós fazemos para o Senhor, quando nos entregamos para o Senhor, não é por volume, por influência ou sucesso, mas pelo volume de sincera dedicação, sacrifício, fé e amor nele envolvido. Muita gente diz assim: Jesus conhece o meu coração, e conhece mesmo. Então, a oferta que vai ser agradável a Deus, que vai ser agradável ao Senhor Jesus, na nossa vida e através da nossa vida, é o volume de sincera dedicação. Irmão, tem pessoas, olha o que eu tenho com esse irmão, hoje é um culto de doutrina, aguenta aí. Quem é que está ali na porta? É o Silas?
Vai ter que passar pelo Silas para sair, viu? Daqui eu vi a mãozona dele ali, ó. Então é doutrina, é ensino, é para crente. É para crente que quer ir para o céu, é crente que quer ter uma vida que agrade a Deus de verdade. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que nós estamos vivendo uma geração mais mole do que existe. Uma geração que, se falar uma coisa mais forte, desfalece, não vem para a igreja, fica chateado. Mas a palavra de Deus, ela nos confronta a todo momento que a gente estuda ela. Aleluia! Chama a nossa atenção, nos adverte, nos corrige, nos repreende. Para quê? Para nós agradarmos ao dono da palavra. Aleluia! Então precisamos entender, nesta noite, que o nosso coração é enganoso. E além de ser enganoso, ele é perverso. E só Deus conhece. Se nós não vigiarmos como igreja, se nós não tivermos o coração voltado para o Senhor verdadeiramente, nós vamos fazer as coisas para Deus por obrigação, para querer mostrar para alguém, para as pessoas quererem ver. Fazem porque tem que fazer, fazem porque alguém pede. Não é com um volume de sincera dedicação, não é um volume de sacrifício, de fé, de amor envolvido nessa oferta, neste sacrifício. Olha só, irmãos, o que significa oferta. Significa aquilo que é apresentado ou entregue a Deus como expressão de adoração, gratidão, honra, consagração ou serviço. Isto é oferta que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Aí quando nós voltamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos entender um pouco do que era oferta no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, só para vocês, nós sabemos, havia vários tipos de ofertas. Havia a oferta queimada, que era o holocausto, que era a entrega total a Deus. Está lá em Levíticos capítulo 1, não vou para lá porque não vai dar tempo. Mas era a oferta queimada, o holocausto, entregue totalmente a Deus. Segundo, a oferta de cereais, que era o manjares. E essa oferta de cereais era gratidão e dedicação. Levítico capítulo 2. Oferta pacífica, comunhão com Deus. Está lá em Levítico 3. Oferta pelo pecado, relacionada à expiação dos pecados. Levítico 4. E a oferta voluntária, dada espontaneamente por amor e devoção. Então os judeus, eles tinham essas ofertas, eles tinham esses momentos para ofertarem, esses momentos de sacrifício. Agora imagine, irmãos, se nós formos pegar a geografia, a localização, quando não saía de cidades para levar os seus cereais, seus manjares do templo para fazer, entregar a sua oferta. Hoje nós entregamos oferta, é recurso financeiro, é dinheiro. Naquela época não, era cereais. Imagina, plantava, esperava dar o fruto, tirava, e no momento da festa, da oferta, eles iam lá entregar no altar como ato de gratidão e dedicação a Deus. Todo o trabalho para jogar semente, cultivar a semente, plantar, crescer, dar o fruto, tirar o fruto e levar a oferta no altar como ato de gratidão e dedicação a Deus. Agora imagine, irmãos, a oferta voluntária, dada espontaneamente, sem ninguém pedir,
por amor e devoção. Nós precisamos orar muito para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Uma vez o Senhor falou para mim que muitas vezes tem amigo entendimento que a gente acha que o avarento é só o que tem dinheiro, né? E não é. Tem pessoas que nem dinheiro tem, mas não deram avarento. Infelizmente. Mas olha para o seu irmão e diga, irmão, mas para Deus tudo tem jeito. Então no Antigo Testamento havia essas ofertas. E dadas as características de cada uma delas, uma pacífica, comunhão com Deus. Eles ofertavam nesse ato de comunhão com Deus. Só que no Novo Testamento, o conceito de sacrifício muda de forma central. Ela deixa de ser um sistema repetitivo de animais e passa a ser cumprido plenamente em Jesus Cristo. E aplica a vida do cristão como entrega espiritual. Na época do Antigo Testamento era animal, era cereais. Mas no Novo Testamento ela se transforma em algo espiritual. Porque do espiritual é que vem o material. Porque é o Espírito que nos convence. É o Espírito que nos impulsiona. É o Espírito Santo que nos instrui, que nos dá o entendimento, a compreensão, a revelação das Sagradas Escrituras. Ele que nos mostra e nos identifica. É Ele que nos conduz e nos rege. É Ele que nos ensina e nos capacita. É Ele que nos transforma e nos molda. Tudo é o Espírito Santo em nossa vida. Então, através de Cristo, o sacrifício perfeito no Novo Testamento, e por ele ser o sacrifício perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Novo Testamento, o maior significado de sacrifício e obra de Cristo. Por quê? Porque nós não precisamos mais fazer sacrifício nem ofertas de animais. Ele foi um sacrifício vivo, perfeito. Olha só, irmãos, o sacrifício único e suficiente. A ideia central é: não é mais necessário sacrifício de animais ou sacrificar animais. O sacrifício de Cristo é suficiente e definitivo. Ninguém precisa mais fazer esses rituais que faziam o povo judeu no Antigo Testamento. Nós não precisamos mais disso. Mas nós vamos entender mais um pouco o que é que o Senhor quer de nós como oferta e sacrifício. Porque quando você pega o significado de oferta e sacrifício, é a mesma coisa. É uma oferta, é um sacrifício. Você oferta um sacrifício. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Eu coloquei aqui na versão linguagem de hoje porque ficou muito mais clara para a igreja entender. O escritor aos Hebreus, que eu quase estou acreditando que foi Paulo, mas eu não posso afirmar isto. Hebreus 10 diz, nessa linguagem de hoje diz: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então Cristo já fez, já realizou, não precisa mais sacrifício de animais, oferta de manjares, para nós cristãos da nova aliança. Mas o cristão como sacrifício vivo, no sentido espiritual. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, na linguagem de hoje, vai dizer assim: portanto, meus irmãos,
vocês devem oferecer a Deus. Irmãos, antes do nosso dinheiro, antes do nosso serviço, antes do nosso trabalho na obra, antes do nosso trabalho secular, o que seja, Deus, Ele quer nós. Deus não depende do nosso dinheiro. É nós que precisamos na terra para dar continuidade na obra de Deus. Mas em primeiro lugar, Deus quer você. Cristo foi crucificado por mim e por você e por toda a humanidade. Ele quer você. Você é a oferta para Ele. Você é o sacrifício para Ele. Mas como, irmão, já que você esse sacrifício, como é que eu vou oferecer completamente a Ele? Como eu vou ser esse sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele? Como vai ser esta verdadeira adoração? É simples, entrega diária. Aleluia. É entrega diária. Ele só quer que nós tenhamos uma entrega diária a Ele. Irmão, esses dias, o Espírito Santo ele tem ministrado no meu coração. E se ele ministra no meu coração, é porque ele está me ensinando e está me fazendo enxergar, para que eu não venha cair nessa armadilha. Nós que somos obreiros, chamados por Deus, nós temos que ter o maior cuidado, porque entre fazer a obra e entre a nossa pessoa, Deus prefere primeiro nós e depois a sua obra. Porque só vamos conseguir fazer a obra de Deus com excelência, com sincera dedicação e adoração, se nós tivermos realmente uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, uma intimidade do porquê, porque Ele é a fonte. É dele que sai a força para nós, o vigor para nós. É dele que nos preserva, é dele que nos sustenta. Ele é a água viva, Ele é a fonte, Ele é o pão, Ele é o bom pastor. Não é pelo volume que nós vamos fazer que nós estamos sendo uma oferta que agrada a você, mas é a nossa entrega diária. E não tem como, irmão, nós dizermos. Muitas vezes nós temos até coragem de falar, mas como falamos muitas vezes por falta de entendimento. E muitas vezes diz assim, mas eu não tenho tempo. Irmão, Deus conhece eu e você. Deus nos deu 24 horas. Ele nos deu toda a liberdade, Ele nos tornou livres, libertos. Para quê? Você parou para pensar ou entender por que Deus nos libertou da escravidão do pecado e poder de Satanás? Lógico que primeiro foi para nos salvar, e segundo foi para quê, irmãos? Para nós termos um relacionamento com Ele, porque Ele disse que não tem como servir a dois senhores, ou serve um ou aborrece o outro. Acima de tudo, Deus Ele quer que nós venhamos ter esse entendimento. Se nós fôssemos ofertar hoje, nós ofertaríamos o nosso tudo? Aí nós precisamos entender que a verdadeira oferta, sacrifício, é aquela que produz uma sincera e verdadeira
obediência, renúncia ao pecado, vida dedicada a Deus. É isso que Paulo estava escrevendo a Romanos 12:1. Para nós dizermos que temos uma vida que agrade a Deus, como oferta, como sacrifício, e esta oferta, este serviço seja agradável a Deus, precisa ser verdadeira adoração, verdadeiro serviço, dedicação. Oh, irmãos, como nós precisamos nos despertar. Precisamos nascer de novo. Irmão, porque tem muito crente enganchado espiritualmente. Por que, irmão? Tem muito crente enganchado. Porque não tem entrega diária. Porque não tem uma vida de obediência. Porque não renuncia o pecado. Porque não tem uma vida de dedicação a Deus. Fica enganchado espiritualmente. Aí quando engancha espiritualmente, engancha em todas as áreas. Tem uma área que não é tão enganchada que nem a outra, porque se esforça para que ela ficar desenganchada. E a área que mais a gente procura ficar desenganchada, qual é? Vê se a igreja sabe. Qual é? Financeira. É esta mesmo. Nós podemos ficar enganchados espiritualmente, ministerialmente, familiarmente, mas financeiramente a gente não quer. Eu escutei até um irmão falando para mim assim: pastor, imagine se eu tivesse a dedicação que eu tenho no meu trabalho, se eu tivesse na minha vida espiritual. E aí? Olha para o teu irmão, você não está entendendo. Olha para ele, não endurece teu coração, não, né? O problema vai para ti. Só quem perde é nós. Endurecer o coração, meu irmão. Quem perde é nós. É mais fácil reconhecer e dizer: não, eu preciso ter uma vida diária. Eu preciso ter uma entrega diária. Eu preciso obedecer a Deus. Realmente eu preciso renunciar ao pecado. Irmão, tem pecados, porque o pecado é pecado. Entre um assassino e um mentiroso é pecado. Pecado é pecado. Eu estava conversando até com o irmão, e muitas vezes a vida do irmão está enganchada por detalhes, por coisas pequenas, e muitas vezes não percebe que está enganchado. É uma besteirinha, irmão. Mas nós temos que entender que nós somos o quê? Um povo de Deus. Aleluia. Ou somos separados ou não somos. Ou nós servimos a Ele, ou não servimos a Ele. Aleluia. Ou nós nos dedicamos a Ele, ou não nos dedicamos a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós falamos aqui em sacrifício vivo. Agora nós vamos falar sobre sacrifícios espirituais da igreja. Olha só, irmãos. Sacrifícios espirituais da igreja. O Senhor me deu essa mensagem aqui a semana. Foi a semana? Foi domingo, quinta-feira passada. Eu estudando, o Senhor foi me levando ao Espírito Santo. E falando nisso, eu me lembrei do pastor José ontem. Eu quero até louvar a Deus pela sua vida, que você foi cultuar ontem. E o pastor José me disse: irmãos, quem não está avivado, ele não tem coragem de levantar as mãos para adorar a Deus. Na hora que ele falou que depois que ele foi cantar, teve um obreiro lá no altar que levantou e faz 2 mãos de uma vez. Já passou, já foi identificado que não está avivado. Não dá nem para disfarçar quem é, né?
Então, o sacrifício espiritual da igreja, irmãos, louvor a Deus. Glória a Deus. Que oferta nós estamos dando para Deus, na casa de Deus? Aleluia. Nós precisamos entender isto como oferta. Quando nós entramos pelaquela porta, não só pelaquela porta, mas nesse sentido da igreja, quando entramos pelaquela porta, que começamos o culto, nós somos uma oferta para o Senhor. Aleluia. E esta oferta ela tem que produzir louvor a Deus. Glória a Deus. Eu não consigo entender, irmãos, que tem pessoas que já têm coragem de dizer assim, não, mas eu adoro na mente. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Tem que sair o som. Sacrifício espiritual da igreja, louvor a Deus, fazer bem. Aleluia. Fazer bem, generosidade, ser generoso, vida santa. Olha só, irmãos, o que Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, na linguagem de hoje, 1 Pedro 2, 5, ele vai dizer: vocês, também como pedras vivas, desde que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Será que Deus está aceitando a nossa oferta? Será que Deus está aceitando o nosso sacrifício? E quando a gente não entende, irmãos, muitas vezes a gente diz assim, a gente está em casa, às vezes está cansado, às vezes está com uma dor de cabeça, às vezes está angustiado, não foi bem o dia de trabalho, não deu certo. Aí nós temos a oportunidade de vir para a igreja, sendo um sacrifício, e a gente não vem. Nós só precisamos entender essas coisas. Isso é sacrifício. Quando você vem cansado do seu trabalho, você vem para a igreja, você vem para cultuar, você está sendo um sacrifício. Você está sendo uma oferta. Aleluia. E só não sai renovado se não quiser. Glória a Deus. Porque você não é renovado através, irmão, por causa do pastor, por causa do pregador, do ensinador, não. Você é renovado porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Não é o pregador que vai te avivar, é a palavra que vai te avivar. E só aviva quem recebe a palavra. Quem não recebe a palavra vai sair de tudo mesmo que ele entrou. É a palavra, não é pregador, não é pastor, não é ensinador, é a palavra através dele que aviva o crente. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Aprenda isso nesta noite. Às vezes eu fico pensando, irmão, tem muito de chique atrás de pregador. Mas Deus usa ele prega bem, amém, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não vá atrás do pregador, não. Vá atrás da palavra, através do pregador. É isso, irmãos. Deus é tão misericordioso que muitas vezes, uma vez o Espírito Santo falou para mim, disse assim: se eu não quiser te usar, eu não te uso. E acabou. Porque quando a gente coloca
perspectiva ou a esperança no homem, você vai se frustrar, não vai se frustrar. Nós temos que colocar perspectiva e esperança naquilo que o homem transmite da parte de Deus. Aleluia. Então Jesus Cristo, como sacrifício perfeito e definitivo, a entrada da vida do cristão, a entrega da vida do cristão a Deus, ou atos espirituais de adoração e santidade de serviço. Isto é oferta ao Senhor. Qual é o nosso tudo? Estão dando que está sobrando. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: ah não, só vou para Jesus quando eu estiver pronto, né? Irmão, tem dia que a gente vem para a igreja só o carro velho. Deus não vê cristãos, o Senhor vê para os doentes. Aqui é que tem renovo, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem poder da palavra de Deus. Aleluia. Mas muitas vezes a gente prefere ficar em casa do que vir para o culto para ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando daqueles que não estão doentes, tá? Porque tem os doentes, né? Fisicamente. Vamos sair daqui nesta noite entendendo que nós podemos ser uma oferta que agrade ao Senhor. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Precisamos, porque isso agrada a Ele. Tem muita gente que pega o gancho da mulher que Eliseu ressuscitou o filho. Eliseu disse: como é que tu está? Vai tudo bem? Sai tudo bem. O filho dela estava morto. Mas para nós hoje, irmãos, o que Deus quer de nós é a sinceridade do que sai da nossa boca. Deus conhece todas as coisas, mas o Senhor somente quer que nós vamos dizer para Ele o que está nos atrapalhando, o que está nos impedindo. É chegar para Ele e falar: Senhor, eu estou chateado, Senhor, eu estou desejando isso, eu estou preso nisso aqui, estou preso naquilo, mas identificando o que é: Senhor, eu sou orgulhoso, Senhor, eu não consigo lidar com ninguém, Senhor, eu não consigo estar perto de ninguém, Senhor, eu não consigo conviver. Muda o meu coração, transforma o meu coração, produz, manifesta o fruto do teu Espírito no meu coração. É identificar o que está dentro de nós, porque senão não vamos conseguir ser uma oferta, irmão, que agrade a Deus. Ah, Senhor, eu minto, Senhor, mas eu não quero mentir mais, Pai, me liberta da mentira. Aleluia. Ele vai te colocar numa situação que tu vai querer mentir e que vai lembrar, porque tu orou diante da presença dele e confessou com a tua boca o que você é. Senhor, eu sou soberbo, Senhor, eu sou altivo, eu sou ignorante, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu engano, como não pago. Senhor, eu quero transformação. Aleluia. Eu quero mudança. Senhor, eu não quero viver de aparência, não. Eu quero agradar ao Senhor. Amém. Eu quero ser um sacrifício que o Senhor venha receber. Eu não quero que está sobrando lá para o Senhor que está sobrando, não. Eu quero dar minha vida inteira para o Senhor. Por isso que Paulo escreve
pastor, de irmão, de amigo. Eu posso ou não posso? Irmão, não deixe o teu coração te enganar. Não viva de aparência, por favor, não viva. Busque em Deus a transformação. Busque em Deus a libertação verdadeira. Porque você vai ver que você vai começar a andar livremente. E quando eu falo andar livremente, irmãos, não é andar livremente no meio das pessoas, é andar livremente no mundo espiritual. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, o teu nome, o meu nome é falado lá no terceiro céu. Porque muitas vezes a gente quer passar uma aparência aqui, mas no mundo espiritual, o inimigo sabe quem nós somos. Ele disse: Paulo, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós quem sois? Vivendo de aparência, filho de sacerdote. Mas irmão, já não é porque o Senhor está falando, porque o Espírito Santo está mandando falar. E eu vou falar o que ele manda falar. Por quê? Porque ele é bom para com nossas vidas. E ele conhece cada um de nós por dentro. Senhor, sou ruim mesmo, sou mau. Senhor, eu tenho desejo no meu coração, estou preso mesmo na terra. Senhor, eu desejo material, eu desejo dinheiro. Me liberta disso, me dá controle sobre o dinheiro. Me dá controle sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. Espírito Santo, me dá o domínio. Ele dá, irmão. Senhor, eu sou avarento, eu sou miserável, eu não consigo abençoar, eu não consigo fazer o que tu me manda fazer. Irmão, tudo isso trava a nossa vida. E é a primeira, irmãos, não é a vida financeira que trava. Quando você vê a vida de alguém travada em coisas materiais, em coisas visíveis, é porque nós já estamos travados no mundo espiritual. Porque a nossa vida física é movimentada pela nossa vida espiritual. Quem é o nosso inimigo? Satanás e os seus demônios. Eles são físicos ou são espíritos? Espírito. Ele vai agir aonde? No primeiro lugar? No mundo espiritual. E se ele tiver acesso ao mundo espiritual, ele vai travar a nossa vida física. Trava o nosso relacionamento, trava o nosso casamento, trava a nossa família, trava a nossa vida espiritual, que já está travada, trava a nossa vida financeira, ministerial, trava o nosso coração. Por quê? Porque damos acesso para Ele. Mas quando nos colocamos diante de Deus e confessamos quem nós somos, Ele vai trabalhando dentro de nós. É o oleiro mexendo no barro. Quanto mais nós falamos para Ele: Senhor, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não quero. Senhor, eu tenho desejo de me prostituir, eu tenho desejo de adulterar, eu tenho desejo disso, daqui, mas eu não quero. Tira isso de mim. Ao Espírito Santo vai lá tirar essa pizarrinha aqui, ó, desse vaso, está atrapalhando. Eu fui passar a lixa aqui no vaso, eu trisquei aqui uma pedrinha, vamos tirar a pedrinha, vamos mexer no vaso, vai moldando o vaso. Vai moldando o vaso. Vai moldando o vaso. Aí quando Deus vê que o vaso está ali apto, aí Ele vai colocando o azeite. Conforme Ele vai colocando o azeite, o Espírito Santo vai se manifestando em nós. Fique em pé, por favor. Nós temos oração, tá, irmãos? Vamos orar. Guarde esta palavra no seu coração. Seja uma oferta que Deus se agrade. Em primeiro lugar, você está para agradar a Deus, mas você não está para desagradar o seu irmão, não. São dois mandamentos: primeiro, amar o teu Deus, e segundo, o teu próximo. Ah, mas eu só agrado a Deus. Vai estar errado. Está agradando a Deus.
já começou errado. Não consegue agradar nem o primeiro mandamento, vai agradar o segundo. Nós precisamos entender isso. Então seja uma oferta que agrade a Deus, mas também seja uma oferta que agrade a Deus, mas seja um instrumento na mão de Deus para abençoar a vida das pessoas. E quando eu falo abençoar, não é dinheiro não, irmãos, é com a sua vida. Faça diferença, seja diferente. Se vem com pau e pedra, irmãos, vá com amor. Se vão colocar abacaxi, joga uma laranja para ele, uma maçã. É desse jeito. Faça diferença. Se lhe trair, mas não caia não. Aleluia. Se lhe enganar, mas não engane não. Você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é diferente, você não é mais natural, você é algo de Deus.